Olá, me chamo Zé Geraldo de Araújo Silva e hoje apresentarei o trabalho sobre as observações que foram realizadas sobre o comportamento do aço patinável em ambiente corrosivo. Brevemente, uma história do uso do aço. O aço, na verdade, o ferro, ele vem sendo usado há muito tempo, desde que a humanidade existe. Inicialmente foi somente para agricultura e caça. Com o passar dos tempos, através da extensão territorial das guerras, utilizou-se o aço como armamento, o que é utilizado até hoje. E com o passar dos tempos, também o aço ganhou qualidade. O que era ferro transformou-se em aço, que é um produto muito mais elaborado, de muito mais tecnologia do que o aço. E o grande advento para a utilização do aço foi na época da Revolução Industrial, através de máquinas e equipamentos. Na construção civil, as vantagens que o aço apresenta para a construção civil é que ele pode vencer grandes vãos, gera uma economia fantástica de tempo durante as obras, permite aos arquitetos sonhar, e sonhar bem alto, dando liberdade em vãos e formas, e, consequentemente, apresenta um excelente aproveitamento dos espaços, ou seja, não fica limitado a peças mais robustas, e sim a peças, digamos, mais finas, de menores belteza e com a mesma resistência que o concreto armado. Exemplos de uso do aço. No início, século XVI, essa ponte foi construída na Inglaterra e totalmente ainda em ferro, Nota-se que é uma imitação dos arcos romanos, onde são apresentados os elementos somente a compressão. Bom, Estados Unidos. No século XIX surgiram diversas estruturas, poderia dizer aço, mas na verdade ainda para aquela época foi em ferro. Seriam pontes, linhas férreas e pequenos edifícios. O primeiro prédio mais alto nos Estados Unidos foi na cidade de Cincinnati. E aconteceu um fato bem interessante, que havia desconfiança sobre o novo material, Poxa, como vamos trabalhar com esse material? De tal forma que neste prédio, os repórteres fizeram uma vigília noturna, esperando o momento em que o prédio ia desabar. No Brasil, tudo começou com a chegada da família real. E a família imperial portuguesa, que seria a família imperial brasileira, ela permitiu, a partir de então, que poderiam ser instalados fornos para a fabricação de ferro aqui no Brasil, coisa que era proibida até então. Dada a boa relação que a família imperial brasileira tinha com a Inglaterra, ocorreu neste período a importação dos projetos ingleses, quer seja ferrovias, prédios e outros. E a coisa realmente, digamos, tomou pulso quando ocorreu um surto industrial entre 1917 e 1930, com o surgimento de diversas empresas siderúrgicas, que a princípio eram de pequeno porte, mas que hoje já apresentam grande capacidade de produção. Vamos agora ao aço patinável. Ele é um aço que, sob determinadas condições, nota bem esse termo que está aí em letras garrafais, eles garantem a formação de um filme, um pequeno filme, que o protege contra a corrosão. Esta é a definição clássica de aço patinável. Os fabricantes não garantem isso, eles garantem que, sob toda e qualquer condição, o aço patinável fornece grande resistência à corrosão. Mas não é bem assim. Em alguns casos, dependendo como estiver a atmosfera, é necessário que haja
pintura do aço patinável. O aço patinável ele começou nos Estados Unidos na fabricação de vagões no ano de 1932. E o nome Corten é de as iniciais das palavras Corrosion Resistance e Tensile Strength, resistência e atração. Então, o Cor, ele vem de corrosão e o Ten da resistência e atração. Esse aço chegou no Brasil na década de 1980, através da Uzi Minas, com o Uzi Sac, que quer dizer Uzi Minas soldável anticorrosivo, e o Cosacor da Cosipa, né? Cosipa, alta resistência à corrosão. As principais características deste aço. Quando forma a pátina, ele apresenta uma cor marrom avermelhada. Apresenta uma excelente aceitação da pintura, ao contrário dos outros aços, que dependendo como que estiver a superfície, a pintura é um pouco de dificuldade. E apresenta uma resistência muito maior, ele é um aço ligado, apresenta em torno de 25% a mais de resistência que o aço comum. E por mais estranho que possa parecer, mesmo sendo um aço ligado, ele apresenta excelente soldabilidade, característica que não era de se esperar, né? Uma vez que o elemento de liga altera a estrutura cristalina do material. Quando comparado aos aços comuns, também a resistência é maior e, teoricamente, dependendo do meio que se encontra, a resistência à corrosão é de 6 a 8 vezes quando comparado ao aço comum. E ele mantém uma característica, mesmo sendo mais frágil do que o aço comum, ele mantém as características de furação, corte, emenda, soldagem, conforme se fosse um aço comum. Ou seja, ganha-se na proteção, mas também ganha-se na possibilidade de trabalhabilidade do aço. Bom, resultado de ensaios. Temos aí duas placas. À esquerda apresenta uma placa no aço patinável e à direita uma placa em aço comum. Nota-se que o aço patinável, após alguns anos de teste, ele praticamente manteve a sua superfície. Ao contrário do aço comum, o ASTM A36, que sofreu um processo de corrosão muito maior. Temos aí a curva que compara a corrosão entre o aço comum, ASTM A36, e um aço tipo Corten. Neste caso, o aço Uzi Minas, né? Uzi Sac. Foram os ensaios realizados no Japão pela Uzi Minas. Veja que na parte de triângulo temos a corrosão, que após 10 anos de exposição para o aço ASTM A36 foi em torno de 0,6, 0,7 milímetros de perda. Ao contrário do que o aço Uzi Sac, ao contrário, né? Ele ficou aí na casa de 0,18, 0,20 milímetros. E veja bem, a parte que está em círculo é a parte do aço anticorrosivo. A tendência, após a formação da pátina, é que ele não sofra mais corrosão. É por isso que a curva dele apresenta uma assíntota a partir aí do quarto, quinto ano de exposição. Novamente, outro comparativo, somente que agora na atmosfera marinha. O mesmo ensaio na atmosfera marinha. O ensaio anterior foi realizado numa atmosfera industrial. Observe que o comportamento é bem semelhante à figura anterior. Um exemplo de um prédio em Belo Horizonte, o Rainha da Sucata. Teve algumas patologias, não muito sérias, mas assim um prédio de arquitetura moderna. E observem a cor, a foto não exemplifica muito bem, mas essa cor aí é vermelho amarronzada.
Daí outro prédio onde vê-se a aplicação de um aço tipo Cortem. Esse foi aqui em Patinga. Use SAC 50. Observem que a base das colunas está pintada. E observem a cor característica do aço na estrutura principal, vigas e colunas inclinadas. Temos aí um prédio de apartamento que optou-se por pintar a estrutura. É um padrão popular que fora construído aqui em Ipatinga. E o ginásio, também aqui em Ipatinga, Eli Amâncio, que também fora realizado, fora fabricado e montado, e todo em aço patinado. Observe a parte superior, onde as tesouras apresentam a cor característica do aço patinável. Bom, vistoriou-se esses prédios e algumas características foram notadas em todos eles. Mesmo sendo em saque, alguns apresentavam corrosão pontual. Havia também a corrosão generalizada com a formação da pátina, que não deixa de ser uma corrosão. A formação da pátina ocorreu de maneira homogênea. E, em alguns casos, havia o comportamento diferenciado dependendo do ambiente em que esse prédio estava inserido. Temos aí dois casos de que a pátina não trabalhou ou trabalhou de maneira suficiente. À esquerda, essa foto daquele prédio popular, ocorreu um vazamento de água servida, esgoto, e o esgoto corroeu a estrutura do aço completamente. E à direita é a parte externa da igreja, que foi apresentada na foto anterior, onde vê-se o quê? A formação perfeita da pátina no perfil, uma parte onde está amarelada, quer dizer, é ferrugem, e infelizmente, quando da chuva, quando da formação de grande umidade, essas manchas verticais aí, que são oriundas da pátina. Vê-se também uma parte amarelada. Essa parte amarelada aí é o ferrugem e não a pátina. Bom, de tudo que foi visto, podemos concluir que o usa-e-saque, ou o aço patinável, por mais que os fabricantes digam que não precisa de manutenção, é imperativo que haja manutenção, haja verificação para ver se ele funcionou direito. Em alguns casos, é necessário que seja feito um bom procedimento de soldagem, com temperatura de pré-aquecimento, se necessário pós-aquecimento, e a indicação do eletrodo correto. Pode-se concluir também que a performance do aço, neste caso, depende do ambiente em que o mesmo se encontra inserido. A atmosfera industrial de um jeito, a atmosfera marinha é de outro, e se for um meio ácido, como no exemplo do prédio, o aço não funciona bem. Esse mesmo exemplo, ele pode ser estendido ao ginásio Eli Amâncio. Eli Amâncio, aquele da foto anterior. O que aconteceu? Lá também, devido à presença de urina, as bases foram comidas. Ou seja, o aço simplesmente ele se desfez. E a conclusão final é que o comportamento do aço tem suas vantagens, obviamente, mas ele não ocorre da forma em que os fabricantes afirmam ocorrer. Estão aí as referências. Para vocês eu deixo o meu muito obrigado. Embaixo está o meu contato, josé.gas@aluno.fop.edu.br. Muito obrigado pela oportunidade.